Boa tarde aos ouvintes. Estamos aqui nessa tarde de quarta-feira, às 4h26, no bloco didático da FPR, para entrevistar a querida professora Paloma, de português, que chegou nesse ano no IFPR Campus Paranaguá. Bem, apresente-se, professora. Oi, gente, boa tarde. Eu me chamo Paloma Santiago, sou professora aqui do IFPR Campus Paranaguá, professora de português e inglês, e com os estudantes estou lecionando a disciplina de português 2. A senhorita era do Nordeste, certo? Sim, eu sou de Feira de Santana, é uma cidade que fica próxima a Salvador, é uma cidade que é considerada ser a maior cidade da Bahia, e eu vim de lá em novembro do ano passado, novembro de 2023. Nós estamos aqui hoje para tratar do tema conceito de pobreza menstrual e suas implicações para a vida e saúde de pessoas. O meu colega Rudá está aqui como co-host do nosso podcast. Apresente-se, Rudá. Olá, eu sou o Rudá, 17 anos, estudante de mecânica, junto com o Rubens aqui. E eu sou o Rubens. Bem, em Feira de Santana, o tema era tratado nas escolas. Você chegou a lecionar em Feira de Santana ou... Meu percurso formativo, eu fiz universidade na Estadual de Feira de Santana. Eu estudei lá na UFES, na Universidade Estadual de Feira de Santana, de 2015 até 2019, E aí, depois disso, eu atuei em algumas escolas particulares, mas não como professora de português, sempre como professora de inglês, e eu dava aula para as crianças menores, Então, essa questão da pobreza e da dignidade menstrual não era algo que eu conseguiria abordar com crianças, ainda mais na aula de língua inglesa, que eu dava naquela época. Em 2021, eu fui aprovada no processo seletivo do Instituto Federal Baiano, e aí eu comecei a dar aula de português lá no IF Baiano. E aí essa foi a minha primeira experiência dando aula de língua portuguesa e também de leitura e produção textual. Antes disso, eu tinha feito pós-graduação, tinha feito especialização em literaturas africanas de língua portuguesa, mas essa primeira experiência mesmo para falar sobre essas questões foi lá no IF Baiano. E esse foi o primeiro projeto também que eu desenvolvi com os estudantes lá. Então foi a primeira oportunidade que eu tive para dialogar sobre políticas públicas, políticas sociais, mas apesar de não ter tido a oportunidade de levar essas questões para dentro da sala de aula, isso já fazia parte dos estudos que eu desenvolvia, das leituras que eu tive e que eu consegui construir diante desse processo formativo, Que a gente sai da universidade, mas a gente, enquanto professor, nunca para de estudar, A gente sempre continua se qualificando, estudando, então já era algo que eu já tinha conhecimento, mas que nunca tinha tido a oportunidade de levar para os meus estudantes. Tanto que quando eu falei sobre pobreza e sobre dignidade menstrual, sobre o conceito de governo, sobre o conceito de políticas públicas, políticas sociais, muitos estudantes não tinham conhecimento daquela temática justamente porque era um tema desconhecido, E em 2022, quando a gente voltou do remoto, a gente voltou daquele caos da pandemia, os estudantes estavam imersos em uma outra realidade. E acredito que vocês também tenham vivenciado isso, Da pandemia, o ensino remoto, os IFs ficaram parados um bom tempo, Porque não sei como foi aqui no IFPR, mas lá no IF Baiano a gente ficou um tempo parado. Voltamos depois para o ensino remoto, mas nem todos os estudantes tinham como assistirem às aulas online, porque o campus estava localizado no perímetro rural, Então a gente tinha dificuldade de acesso à internet, várias problemáticas assim que a pandemia e a Covid, trouxeram para a gente, para a nossa realidade enquanto professores e tal. E, professora, antes de você iniciar os estudos do magistrado na faculdade, ainda no ensino básico, no ensino médio, para ser mais preciso, foi tratado em algum momento esses conceitos de pobreza menstrual? Em nenhum momento. Eu fiz o meu ensino médio, ele aconteceu de 2012 até 2014. Eu me formei em um colégio militar, embora não pareça, Eu sou bem descontraída, mas eu sou fruto da escola militar.
Eu estudei na escola militar de 2008 até 2014, e aí eu me formei lá e já saí de lá, né, direto para a universidade. E aí, lá na escola militar, a gente tinha aula de direito, eu tive aula de direito administrativo, eu tive aula de direito penal, eu tive aula de ordem unida, que é o que se tem numa escola militar, mas essas questões, né, sociais e principalmente questões que falassem sobre o cuidado do corpo da mulher ou que falassem sobre educação sexual, né, que hoje a gente discute, né, a inserção ou não dessas temáticas para o currículo da escola, a gente não tinha acesso, né? Então, eram tópicos que eram muito distantes da minha realidade enquanto estudante, né, do ensino médio de 2012 até o ano de 2014. A senhorita comentou que por ter estudado em um colégio militar, talvez deixassem isso mais de lado, mas você acredita que em outros colégios é comum ser falado sobre isso? Eu acredito que hoje a gente tem vivenciado, né, diante de todos os estudos que a gente tem tido sobre currículo, né, sobre organização curricular, sobre também o que é que se deve falar na escola, né, ou o que não se deve falar na escola. Eu acho que hoje a gente já tem uma desmistificação em relação a essas temáticas de cunho social, né? Hoje, por exemplo, a gente está tendo aula de língua portuguesa e a gente está tendo a oportunidade de tratar sobre várias questões sociais, e essas questões sociais vão fazer com que a gente consiga escrever um texto de forma mais significativa, por exemplo, né? Então, eu acredito que antes esses assuntos eles não eram trabalhados e que hoje, diante da sociolinguística e de outros teóricos que a gente tem estudado e de outras formas, né, de se ensinar, a gente tem visto que esses assuntos eles têm ganhado espaço nas escolas justamente porque o ensino tradicional ele não tem sido mais olhado com bons olhos. E aí o intuito, né, desses professores e principalmente de professoras como eu que se formaram em 2019 é justamente trazer um outro olhar para a escola e outras discussões que possam acrescentar ali na vida acadêmica dos estudantes, mas não só na vida acadêmica, né? Mas também na vida social deles, para que o que eles aprendem na escola seja realmente algo significativo para a vida deles enquanto indivíduos que estão atravessados ali por diversas questões, né, na vida cotidiana. O que fez você... Quer dizer, você disse que não teve contato com esse assunto da pobreza menstrual na escola. E o que fez você escolher esse assunto em específico para ser trabalhado nas escolas? Qual seria a sua opinião em específico sobre esse assunto? É uma pergunta bem legal, Rudá, essa pergunta que você me faz. Quando eu fui dar aula, né, no Instituto Federal, eu tinha... Minha primeira experiência com sala de aula foi em 2015, né? Eu fui dar aula numa escola da periferia, de lá, de perto da universidade onde eu estudava. Depois eu fui trabalhar em escola particular, inclusive a minha vida na escola particular foi atravessada pelo racismo, então foi um processo muito doloroso para mim. Eu trabalhava numa das escolas mais conceituadas da minha cidade, né, de Feira de Santana. Eu era professora de inglês lá, mas infelizmente lá os estudantes eles não me respeitavam justamente por conta do racismo, né? Isso eu preciso mencionar. E aí, quando eu comecei a minha trajetória, né, na universidade muito cedo, eu entrei na universidade aos 17, me formei aos 21, e a minha primeira experiência no Instituto Federal foi aos 22, eu ainda tinha 22 quando eu fui aprovada, né? E aí, quando eu assumi, eu tinha 23 anos. E aí, essa experiência lá no Instituto Federal foi um divisor de águas na minha vida, né? Porque aqui a gente vive realmente um ambiente diferente de uma escola estadual, de uma escola particular, né? Até essa questão da liberdade do professor, a gente tem essa autonomia, né, para poder trabalhar com diversas temáticas. E aí, quando eu chego em Santa Inês, que eu vejo aqueles estudantes que eram estudantes que residiam no perímetro rural e que não conheciam coisas básicas, né, da vida e que vivenciavam também várias situações de pobreza, né,
de você estar na época da pandemia e de não ter como acessar as aulas online, porque na sua família só tinha você que tinha um celular, né? E aí teu irmão e você estudavam pela manhã e um dia você assistia a aula, no outro dia era a tua irmã que assistia a aula. Então, aquilo foi decisivo para que eu começasse a repensar também quais seriam os assuntos que eu traria para a minha sala de aula e também eu acredito, né, que essa seria uma maneira dos meus estudantes verem que compreender todas aquelas lacunas e todas as faltas que eles vivenciavam na sua vida cotidiana poderiam ser responsáveis, na verdade, ser responsáveis não, poderiam ajudar, né, com que eles pudessem pensar aquele universo como um universo que faria com que eles pudessem ter uma mobilidade social ali, né? E para mim a mobilidade social, né, ela pode, na realidade daqueles estudantes, ela poderia vir através dos estudos e aí eles precisariam problematizar as questões, né? E foi bem legal quando eu levei essa questão da pobreza menstrual, porque tanto as estudantes que eram meninas, quanto os estudantes meninos, e a gente também tinha estudantes trans na sala de aula, eles não sabiam sobre essa temática. E aí eles me agradeceram, falaram que aquilo ali era muito importante para que eles pudessem pensar outras coisas, a questão do empoderamento também, né? E eu vejo que trabalhar essa questão foi importante para o empoderamento deles, mas também para que eles tivessem conhecimento de que aquele problema não está tão distante, né? Aquele problema está mais perto do que a gente imagina, na verdade, né? Inclusive, professora, eu me lembro que em uma das aulas, você comentando sobre o currículo escolar, você trouxe uma lei de 2019 que ele obrigava o ensinamento sobre temas menstruais nas aulas. Nós podemos deixar melhor informado isso no final do podcast, trazendo novas informações. Por enquanto, seguimos. De que forma, do seu ponto de vista, a pobreza menstrual pode afetar ou afeta a vida de pessoas que menstruam? Eu já discuti isso com vocês em sala, né? Mas como a gente está gravando podcast, é importante que isso chegue ao ouvido de outras pessoas também, né? E eu trouxe exemplos bem práticos de como é que isso funciona. A gente sabe que a vida de pessoas que menstruam, ela é afetada, né, por conta dessa falta de cuidado com a menstruação, e a gente sabe que muitas pessoas que menstruam também não têm conhecimento sobre o seu próprio corpo, né? Não sabe como é que elas podem fazer ali, né, o gerenciamento do seu período menstrual. E a gente vive num país que é extenso territorialmente, mas que é engolido pela desigualdade social, né? Então a gente viu que existem pessoas que não têm banheiro em casa. Infelizmente, essa ainda é a realidade de algumas pessoas. Aqui no Paraná, por exemplo, a gente tem pessoas que vivem em casas que são de ocupação. Quando uma casa é ocupada, você às vezes não tem água encanada em casa. Então, como é que você é uma pessoa que menstrua e que não tem água em casa para poder gerenciar e cuidar ali, né, do seu próprio corpo? Quando você não tem água em casa, quando você menstrua, será que você vai vir sujo ou suja para a escola? Eu acho que isso pode desencadear na questão da desigualdade de gênero, né? E aí a desigualdade de gênero pode também desencadear em questões econômicas futuramente, porque se a gente tem uma pessoa que menstrua, que não consegue gerenciar a sua própria menstruação e ela não vem para a escola, ela não está tendo acesso a algo que uma pessoa que não menstrua não tem. E aí, se aquele processo acontecer todos os meses, consequentemente, ela vai ser prejudicada todos os meses, né? Então, eu acho que essa desigualdade, ela vai acontecer ali por conta dessas questões, né, da pobreza menstrual, né, da falta de insumos para que essas pessoas que menstruam possam cuidar da sua menstruação, possam gerenciar esse período com dignidade mesmo, né? Eu acredito que você, não sei se é bem um movimento, mas essa
iniciativa sua de ensinar isso nas escolas e passar esse conhecimento para pessoas que normalmente não teriam, já é uma ação que faz um pouco disso, que seria de minimizar os problemas envolvendo esse assunto. Mas tirando essa outra, até caso quiser falar um pouco sobre isso, quais você acha que seriam outras soluções possíveis para esse problema? Inclusive, eu fiquei muito feliz. Esse ano foi aprovado aqui no IFPR o PRODIM, é o Programa de Dignidade Menstrual. E aí eu acredito que uma das alternativas que a gente poderia ter para que pudéssemos minimizar esse problema, principalmente aqui no IFPR, seria a distribuição gratuita de absorventes, né? Disponibilização de absorventes gratuitamente no banheiro, né? Nos banheiros aqui do IFPR. A gente poderia também promover campanhas, né? Como vocês estão agora produzindo esse podcast. Esse podcast ele pode ser amplamente divulgado para que as pessoas elas possam escutar e ter conhecimento. Eu não sei se vocês já perguntaram para outros colegas se eles sabem o que é pobreza ou dignidade menstrual. Então essa é uma iniciativa que é boa, mas eu acredito que essa questão, né, de ensinar sobre pobreza ou sobre dignidade menstrual não é o suficiente para que a gente possa minimizar o problema, né? A gente está fazendo uma redução de danos, mas o problema ele não se encerra aqui. A gente precisa continuar buscando, enquanto instituição pública, mecanismos para que essa questão ela seja resolvida ali na raiz do problema e não de forma somente superficial. Eu gostaria de comentar sobre o PRODIM. Eu fiquei muito surpreso com... Você trouxe em aula a portaria que era tornada pública a questão do PRODIM. Só que eu me surpreendi com a quantidade de alunos que sabia, porque com os que eu conversei não tinha sido divulgado, eles não sabiam. E se eu não salvo engano, a distribuição ela teria acontecido a partir de setembro. Isso. O PRODIM ele foi uma portaria, né, que foi instituída pelo IFPR no dia 7 de agosto de 2024. E para vocês verem o quanto esses assuntos eles não são amplamente divulgados e discutidos, muitos estudantes infelizmente não têm conhecimento sobre isso. Primeiro, porque essa portaria ela fica restrita ali à comunicação dos servidores, né? A gente recebe a portaria por e-mail ou fica no SEI, que é o Sistema de Administração Pública, que a gente vai lá organizar os processos, né? Onde a gente assina os processos todos bonitinhos. Então, os estudantes, eles não têm acesso a essa plataforma, né? O acesso de vocês é restrito ali ao SUAP para olhar o conceito e tal. Então, esse desconhecimento dos estudantes em relação ao programa, né, instituído pelo IFPR, também é uma falha institucional, né? É um projeto que foi organizado e que já tem previsão de distribuição de absorventes agora no mês de setembro, né? Hoje a gente está no dia 4 de setembro e infelizmente ainda tem estudantes que não têm dimensão de que esse programa a portaria dele saiu, né, no dia 7 de agosto. Então é uma questão aí que também a gente precisa discutir, né? São projetos que vão beneficiar diretamente pessoas que menstruam e as pessoas que menstruam não têm conhecimento desse projeto, né? Então é algo que a gente precisa mencionar, né? Cabe a nós aguardar. Em uma conversa com um dos funcionários da CEPAI, me foi informado que eles tinham para distribuição preservativos íntimos. Eu, pessoalmente, não vejo como positiva a distribuição em campus, por questão de talvez indicar uma certa libertinagem para os alunos. Eu não sei quais são as chances de correr o risco de acontecer com os absorventes. A mesma coisa que ocorreu com esses preservativos, eles serem guardados e não serem distribuídos. Para mim, parece um risco. Cabe a nós aguardar para ver o que vai ser feito. Bem, algo mais a comentar? Não, agradeço a vocês pelo convite, né, para integrar as entrevistas de vocês no podcast, né? Eu espero que vocês tenham aprendido também um pouco com essa temática
E saibam que sempre que quiserem eu estarei à disposição, né, para tirar as dúvidas, e desejo sorte para vocês nas próximas entrevistas, tá? Obrigada mais uma vez e a gente fica por aqui. A gente que agradece a sua presença, professora Paloma. Muito obrigado. Muito obrigado.